Olá, povo de Deus, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024, São Francisco de Sales, terceira semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de 2 Samuel 7, de 4 a 17, e Marcos 4, de 1 a 20. Nosso texto de hoje apresenta uma questão em torno da construção do templo para acomodar a Arca da Aliança. Porém, por trás dessa disputa entre construir ou não uma casa, um templo para Javé, está outra questão mais profunda. Havia uma corrente profética que se opunha à construção do templo, alegando que seria uma ofensa querer trancar o Senhor num espaço, uma vez que o verdadeiro Deus do povo é nômade, é peregrino, e o acompanha em todos os seus passos históricos. Trancar Deus num templo contrariava, então, essa visão muito difundida na época e mais dinâmica de um Deus que caminha com seu povo. Enquanto a arca ficasse numa tenda, o povo continuaria com a sua característica de povo caminhante. O oráculo que temos hoje se refere claramente a Salomão, filho de Davi e construtor do templo. Mas tal profecia ultrapassa a figura do filho e sucessor de Davi, deixando entrever um descendente privilegiado em quem Deus se alegrará. Esse texto é o primeiro elo das profecias relativas ao Messias, filho de Davi. A estabilidade do reino de Salomão, promessa feita pelo Senhor, indica que Davi, por meio de seu filho, terá sim uma grande e permanente descendência. O núcleo da profecia de hoje é: eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. O povo de Israel verdadeiramente desenvolveu um relacionamento tão íntimo e próximo com Deus que se sentirá como um filho entregue aos cuidados do Pai. Marcos 4, de 1 a 20, Jesus começou a ensinar de novo às margens da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus continuava ensinando muitas coisas em parábola. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comer. Outra parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes.
quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, outro 100 por um. O texto do evangelho que temos hoje é um dos relatos que se convencionou chamar de parábola do semeador. Trata-se, na verdade, de mais uma prática pedagógica de Jesus que quer nos ensinar a ler a própria vida na ótica de sua complexidade e não ficar classificando os outros de acordo com nossos critérios. E a parábola do semeador nos ajuda a dar o valor real que a palavra de Deus deve ter em nossa existência. Atenção a ela e, sobretudo, colocá-la em prática é missão de todos os que pretendem ser seguidores de Jesus. Lendo a parábola e sua explicação, tem-se a tentação de ficar classificando as pessoas de acordo com a qualidade do terreno, pedregoso, espinhoso, pouca terra e assim por diante. Porém, quando vemos nossa vida, percebemos que somos um pouco de cada coisa. Não há alguém que seja só terra pedregosa ou espinhosa, superficial ou pouco profunda. Reagimos e somos um pouco de cada coisa. Há muitas sementes boas que não levamos para frente devido às circunstâncias pelas quais passamos na vida. Há outras que nos encontram em tempos favoráveis e que as fazemos produzir muito. A parábola nos indica que temos a chance de fazer a terra boa prevalecer sobre as outras qualidades de terra, ouvindo a palavra e nos comprometendo com ela. Mas é bom que fique claro, somos um campo mesclado de várias qualidades de terra. Celebramos hoje São Francisco de Sales, nascido em França, 21 de agosto de 1567, falecido em Lyon, França, 28 de dezembro de 1622. Foi bispo de Genebra no século XVII e declarado santo e doutor. Ficou famoso por sua profunda fé e por sua abordagem gentil aos conflitos religiosos que inflamaram sua diocese durante a Reforma Protestante. Escreveu também muitas obras sobre a direção e formação espiritual, particularmente a introdução à vida devota e ao Tratado do Amor de Deus. Um beijo no seu coração.